A audiência pública discute a situação das obras paralisadas em Santa Catarina. População de Descanso reivindica a diminuição da faixa de domínio da SC 163. Governo do Estado projeta déficit no orçamento de 2020. E ainda, síndrome do X frágil em debate na Assembleia Legislativa. Hoje é segunda-feira, 7 de outubro, e o TVL Notícias já está no ar. Boa noite. Santa Catarina tem dezenas de obras paralisadas ou atrasadas por motivos como falta de recursos ou planejamento. Um levantamento sobre esse problema foi tema de uma audiência pública realizada hoje pela Assembleia Legislativa. Santa Catarina tem atualmente 127 obras paralisadas ou atrasadas, distribuídas por 66 municípios do estado, totalizando mais de 7 bilhões de reais em valores contratados. O levantamento foi apresentado pelo deputado Bruno Souza durante a audiência pública realizada pela Comissão de Finanças e Tributação da Assembleia Legislativa. Para chegar a esses números, o parlamentar fez um cruzamento de dados de um monitoramento de obras realizado pela Fiesc, a Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, e de um levantamento realizado em março deste ano pelo Tribunal de Contas do Estado. O Tribunal de Contas fez um levantamento no início desse ano sobre obras paralisadas. Um levantamento em conjunto com a Tricom, que é a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, e o Conselho Nacional de Justiça, com o objetivo de identificar obras paralisadas por demanda judicial, principalmente, no sentido de repassar as informações para o CNJ, visando destravar essas obras. Nós monitoramos na ferramenta obras estratégicas para o Estado, na área de infraestrutura de transporte, na área de saneamento e mitigação e contenção das enchentes, que são temas importantíssimos para a indústria. Então hoje nós monitoramos 6,8 bilhões de obras, que são cerca de 63 obras que nós monitoramos pontualmente, indicando qual é a situação atual, qual é o óbice, se está paralisado ou por quê. Ela indica também as entidades que estão vinculadas aos óbices. Por que está paralisado? Então estão ali as entidades. Conforme o levantamento, a região da Grande Florianópolis é a que reúne mais obras paralisadas ou atrasadas, um total de 28, seguida pelas regiões Oeste e Vale do Itajaí, com 25 obras cada, região Norte, com 22 obras, região Sul, com 15 obras paralisadas ou atrasadas e região Serrana, com 7 obras nessa situação. Ainda segundo o levantamento, a maior parte das obras paralisadas ou atrasadas é do setor rodoviário, seguida pelos setores de saneamento, controle de enchentes, aeroviário, ferroviário e aquaviário. Entre os motivos para os atrasos estão a falta de recursos financeiros ou de planejamento, problemas com projetos e estudos, rescisões contratuais, licenciamento ambiental, desapropriações, entre outros. Representantes do governo do estado participaram da audiência pública e falaram sobre o andamento das obras. O que o governo do estado tem feito desde que assumiu é retomar. A própria diretriz do governador de priorizar as obras em andamento já nos direcionou para retomar também as paralisadas, Porque quando falo em obras em andamento, nós tínhamos também obras que estavam sendo conduzidas, então não deveriam ser paralisadas, deveriam ser concluídas, e aquelas que por algum motivo estão paralisadas. Estamos trabalhando firme para que aquilo que está parado retome e aquilo que está em andamento termine. A audiência pública foi conduzida pelo deputado Bruno Souza. São 127 obras paradas em 66 municípios, perfazendo um valor contratado de 7,2 bilhões de reais. Ou seja, é muito dinheiro para estar parado em obras que a gente nem tem certeza se vão continuar ou não. Então nós temos que debater isso, temos que alertar a sociedade que isso está acontecendo e também tentar debater aqui. Já vejo na casa que diversos representantes de órgãos estão aqui e que a gente possa tirar um encaminhamento disso. Afinal, nós estamos tratando do dinheiro das pessoas
pessoas aqui, não é dinheiro público, isso aí não existe, só a gente tem que parar de falar isso. É o dinheiro das pessoas, que foi confiscado do bolso das pessoas através de impostos e hoje está parado em obras por todo o estado. E outra audiência pública discutiu as faixas laterais de domínio junto às rodovias estaduais. O debate foi realizado no município de Descanso pela Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano. A Comissão de Transportes da Assembleia Legislativa realizou uma audiência pública no município de Descanso, extremo oeste catarinense. Os moradores reivindicam a diminuição da faixa de domínio da SC 163, que corta o município. Hoje, esta área nas laterais da pista é de 25 metros. A população pede a redução para 15 metros. É que na faixa de domínio não é permitida a ocupação e construção de imóveis. Por isso, muitas famílias da região estão sem escritura e não conseguem regularizar as propriedades que estão dentro da área. Muitos desses imóveis foram construídos há décadas. A audiência pública foi presidida pelo deputado Fabiano da Luz, que propôs o debate. Existem áreas em todo o estado, como existe aqui também, onde fizemos audiência pública, de casas, propriedades, galpões, ginásios, que foram construídos há mais de 60 anos, antes do asfaltamento das rodovias, que agora estão em áreas irregulares e que tem o problema da regularização. Então nós tiramos como encaminhamento desta Assembleia nós buscarmos uma audiência com o governo do estado, explanar esse problema para o governo, que é conhecedor, mas para que o governo nos ajude a resolver este problema. Que a Assembleia crie as leis em que permitam ao governo do estado fazer esta regularização, mas que a gente possa dar um fim a essa novela que não tem capítulo final, que vai se estendendo por muito tempo e que deixa os proprietários de área sempre na pior situação. Em Descanso, aproximadamente 180 famílias moram em terrenos que estão dentro da área limite para construção junto à rodovia. Se ela for reduzida, vai ajudar muito, não só a municipalidade, mas as famílias, os moradores também. Porque tem muitos deles que gostariam de investir, que gostariam de ter a sua própria escritura, de gostaria de ter a sua própria documento, né? E isso tudo, dessa maneira que está, não se consegue. E nós temos trabalhando muito forte aqui a regularização fundiária também no nosso município. Este agricultor é dono de um imóvel construído há mais de 60 anos e que ainda não foi regularizado porque está dentro da faixa de domínio. Com 25 metros, né? A nossa casa de repente vai ter que assumir daqui, né? E meio passando por os 15, daí vai ser bem melhor para nós, né? Que não vai mexer. Que nem eu moro aqui há muitos anos. E nós dois, o casal, os dois aposentados, né? Vivemos disso, né? Os limites das faixas de domínio variam de acordo com as características de cada rodovia estadual. A área é usada principalmente para a construção e operação da pista, como acostamentos e áreas de escape, por exemplo. No caso da SC 163, a rodovia foi construída quando já existiam imóveis dentro da faixa. O representante da Secretaria de Estado da Infraestrutura, presente na audiência, garante que o governo está aberto ao diálogo para resolver o problema. Conheço a reivindicação, ela é bem antiga. Tem locais aí que não tem o que fazer, né? Vamos ter que conversar para ver se chega a um acerto, mas eu estou aqui hoje para recolher, né, as informações, aquilo que será definido e decidido pela comunidade, né, pela Assembleia Legislativa, pela Prefeitura, e fazer esses encaminhamentos à Secretaria da Infraestrutura para ver o que vai ser feito. O vice-presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal, também participou da audiência. Há 2 anos, ele apresentou um projeto de lei propondo a diminuição das faixas de domínio em até 50% da área limite nas laterais da pista. E muitos municípios reclamando porque justamente não conseguem legalizar esses lotes, né, em virtude do estado
possuir esse direito dessa faixa de domínio. Então, o nosso projeto busca dar uma solução. Diminuindo um pouco a faixa de domínio em 50%, nós vamos ter a oportunidade de regulamentar quase que na totalidade esses problemas que nós temos aqui em Santa Catarina, porque de uma audiência que fizemos um levantamento, nós temos mais de 200 municípios que têm um problema ou outro com rodovias dessa natureza. E o parlamento vai promover mais uma audiência pública. Dessa vez, os debates vão ocorrer no município de Urubici, na Serra Catarinense. Em pauta, o atual estado do projeto sobre a pavimentação da Serra do Corvo Branco. O debate em Urubici é sobre a pavimentação da rodovia SC-370, no trecho conhecido como Estrada da Serra do Corvo Branco. Proposta pelo deputado Volney Weber, o encontro tem o objetivo de demonstrar a importância dessa obra para o turismo do sul e da Serra. A pavimentação teve início em 2014, mas foi paralisada depois que a vencedora de licitação deixou a obra. A SC-370 é uma rodovia estratégica para Santa Catarina, já que tem potencial para ligar o Planalto Serrano ao Vale do Itajaí e ao Oeste Catarinense. É uma reivindicação muito antiga, já há décadas, já vem se pedindo isso. Mas é lógico, intensificou-se nos últimos 10 anos, aonde já conseguimos a pavimentação de cima da serra até na serra, de Urubici até na serra, e já se conseguiu Grão-Pará até embaixo da serra. Então, o que está faltando? A serra. E nós precisamos, o mais rápido possível, colocar essa obra, esse equipamento à disposição dos catarinenses. E aí nós contamos também em convencer o governo do estado, nosso governador Moisés, a fazer esse investimento e levar esse grande presente a esse povo catarinense. E você vai ver no próximo bloco. A Assembleia cedia o 11º Encontro Catarinense da Síndrome do X Frágil. Nós voltamos já. Pelo que você luta? Pelos direitos das crianças e adolescentes? Pelos direitos dos idosos? Pelo fim da violência contra a mulher? Por mais acessibilidade? Por mais oportunidades de trabalho para os jovens? Pelo respeito à diversidade? Por mais inclusão social? Por menos impostos? Seja qual for a sua bandeira, ela também é a bandeira da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Um lugar onde são criadas, discutidas e aprovadas as leis que podem mudar a sua vida para melhor. Por isso, participe mais, fiscalize mais e dê a sua opinião. Visite a Alesc ou acesse as nossas redes sociais e saiba como fazer a sua causa ser bem representada. Assembleia Legislativa de Santa Catarina. A nossa bandeira é a de todos os catarinenses. A condução do processo de eleição do presidente da Assembleia é feita pelo deputado mais idoso entre os de maior número de legislaturas estaduais em Santa Catarina, desde que não seja candidato à presidência. A Secretaria de Estado da Fazenda calcula que, no ano que vem, as despesas do poder público estadual vão superar as receitas em 804 milhões de reais. O déficit programado consta no projeto da Lei Orçamentária Anual encaminhado pelo Poder Executivo à Assembleia Legislativa. De acordo com a proposta, Santa Catarina deve contar em 2020 com receita total de 28 bilhões 919 milhões de reais, crescimento de 2,29% na comparação com a LOA, Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2019. Em contrapartida, a despesa foi calculada em 29 bilhões 723 milhões de reais, cerca de 804 milhões a mais que a receita.
No texto do projeto, o déficit está colocado com despesas com aposentados e pensionistas do Fundo Financeiro do IPREV, sem cobertura pelas receitas orçamentárias. Essa é a primeira vez que o Estado apresenta um orçamento com previsão de déficit. O projeto de revisão dos benefícios fiscais deve ser encaminhado à Assembleia até o fim do ano. Este projeto inclui tudo o que os cofres do Estado devem receber em 2020, como a arrecadação de tributos, transferências constitucionais, empréstimos, contribuições previdenciárias, entre outras receitas. A síndrome do X frágil é considerada a forma mais comum de deficiência intelectual hereditária e a segunda causa mais frequente de deficiência de origem genética. Para discutir políticas públicas e trazer informações sobre a síndrome, a Assembleia sediou hoje o 11º Encontro Catarinense da Síndrome do X frágil. Para debater políticas públicas e garantir mais qualidade de inclusão, a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, em parceria com a Escola do Legislativo, realizou o 11º Encontro Catarinense da Síndrome do X frágil. A síndrome é uma condição hereditária que determina alterações no desenvolvimento intelectual e no comportamento. Entre as palestrantes do encontro, a médica geneticista Priscila Bernardes, que tratou do diagnóstico precoce. É importante saber que a síndrome do X frágil, ela tem um aspecto importante que é a hereditariedade dessa síndrome, né? E ela envolve a família inteira, em várias gerações. Então é muito importante saber que a partir do momento que nós temos o diagnóstico de um paciente com essa síndrome, isso repercute para vários outros indivíduos também. As descobertas sobre a síndrome do X frágil são recentes. Além do diagnóstico, é importante capacitar profissionais e orientar a família. A capacitação de profissionais, professores, médicos, pessoal da saúde, né? Que trabalham com a síndrome do X frágil, sente a necessidade de escutar isso, porque realmente ela não é uma síndrome nova, mas ela é muito deficiente em diagnóstico, ela é subdiagnosticada. Então nós precisamos capacitar e fazer muita conferência para as pessoas entenderem. A doutora em genética Maristela Ocampos falou da importância do diagnóstico molecular e da rotina que pode ser estabelecida com quem tem a síndrome para uma vida normal e plena. Esse é um dos papéis da biologia molecular, né? Trazendo para o dia a dia. Ela vai fazer exatamente isso, mostrar que é possível melhorar a vida dessas pessoas, fazer um aconselhamento para todo mundo e ele vai ter condições de ser incluído na sociedade muito bem. Realizado no Auditório Antonieta de Barros, o evento reuniu pelo menos 400 pessoas, profissionais das áreas de educação, saúde, familiares e pessoas ligadas à saúde mental de todo o estado. Para a presidente da Associação Catarinense do X frágil, a síndrome ainda está em fase de estudos, por isso, toda a informação é importante. Como a síndrome está sendo ainda estudada, ainda tem muitas informações novas referente à síndrome, medicações. Então é muito importante os pais, professores e profissionais da área da saúde também estarem sempre participando para poder dar uma qualidade melhor de vida para esses portadores e também para as famílias. Então nesses encontros a gente encontra, além de informações de medicação e de como lidar e como funciona de fato a síndrome, de onde ela surgiu, como ela funciona, é importante a gente também escutar histórias de experiências com X frágil. A gente troca figurinhas com outros pais e isso é muito importante. O encontro prosseguiu durante a tarde com debates que incluíram vivências clínicas e a inclusão escolar de quem tem a síndrome do X frágil. O 11º Encontro Catarinense da Síndrome do X frágil incluiu temas ligados a terapias para a família e psicopedagogia, entre eles a inclusão escolar. No ano passado, o Ministério da Educação provocou polêmica ao propor um novo marco regulatório da educação especial, permitindo que pessoas com deficiência frequentassem apenas escolas especiais, caso não se adaptassem ao ensino regular. Mas qual a opinião dos especialistas? O
o melhor para cada criança é onde ela realmente se sinta incluída. Por quê? Porque em alguns momentos pode ser que a família perceba que a escola de ensino regular para ela está muito complicado, não está trabalhando muitas questões de autonomia que ela precisava e de um trabalho muito mais individual. Então, às vezes é preciso, e nós temos essa distinção nos ensinos, e independente de estar em um lugar ou em outro, desde que ela esteja incluída e adaptada àquele lugar, é excelente. Por quê? Porque nós temos que trabalhar com as características individuais das crianças e dos adolescentes que nós estamos trabalhando. Os participantes do encontro também acompanharam palestras e debates sobre doenças associadas a essa condição hereditária. O médico neurologista Fernando Cini falou de uma descoberta reconhecida há 19 anos. Avós de pessoas com a síndrome podem ter pré-mutação de genes, com predisposição para desenvolver, após os 50 anos, uma espécie de ataxia, que é a perda do controle muscular ao andar ou pegar objetos, por exemplo. O que deve ser observado é em parentes de portadores da síndrome do X frágil, se eles tiverem tremor ou sintomas de desequilíbrio, procurar um neurologista com essa possibilidade. Essa é uma doença nova, ainda pouco conhecida, né? Então tem um tratamento estabelecido. Então acho que é para ficar atento aos avós, talvez pais e tios também, de portadores da X frágil, que tendo tremor ou sintomas de desequilíbrio, possam buscar auxílio médico para tratamento desses sintomas. A médica especialista em reprodução humana e fertilidade, Kazui Arada Ribeiro, falou sobre a importância do diagnóstico genético para evitar o nascimento de crianças com a síndrome do cromossomo X frágil, fazendo a seleção genética do embrião. Dentro das pacientes que nos procuram para engravidar, existe uma porcentagem de mulheres que podem ser portadoras dessa doença e que nem sabem. E elas podem ser portadoras e transmitir para os filhos. Então, essas pacientes, muitas delas apresentam um quadro clínico e laboratorial que nós conseguimos descobrir no próprio, fazer através de exames médicos simples, se ela tem essa condição de fazer uma insuficiência ovariana mais precocemente. Procedimentos como este, abordado pela doutora Kazui, são caros e ainda restritos a uma parcela da população, mas que no futuro podem estar à disposição de toda a sociedade. A deputada Marlene Fengler, presidente da Escola do Legislativo, que apoiou a realização do encontro, pretende apresentar um projeto de lei para democratizar o acesso da população a esses tratamentos. Eu estou estudando a possibilidade de apresentar um projeto de lei que permita que as mulheres que têm uma predisposição genética, que o sistema público de saúde ofereça um exame gratuito para essas mulheres, para que elas possam saber se efetivamente têm essa predisposição e aí decidir se querem ou não ter filhos ou se querem fazer um tratamento, enfim, aí terem a possibilidade de decidir a partir do resultado desse exame. Foram quase 10 horas de palestras e debates sobre a síndrome do X frágil. O presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, deputado Dr. Vicente Caro Preso, destacou a importância de um evento como este, realizado pela comissão em parceria com entidades ligadas ao atendimento de pessoas com a síndrome. É extremamente importante a presença de renomados especialistas que tratam de genética médica e também da psiquiatria e da neurologia para se fazer uma abordagem global sobre esse tema. Então, mais uma vez a Assembleia estendeu seu braço à sociedade, principalmente a educadores, professores, médicos e tantos outros especialistas que tratam no dia a dia de pessoas portadoras do X frágil. E daqui a pouco, às 7 horas da noite, a Assembleia promove uma sessão especial em homenagem aos 50 anos de criação do Conselho Regional de Medicina Veterinária de Santa Catarina. A cerimônia será transmitida ao vivo pela TVA. E a edição de hoje fica por aqui. Mais informações você confere a partir das 8 horas da manhã no Primeira Hora. Uma boa noite para você e até amanhã.